Via Justiça de hoje é sobre os 30 anos da Lei de Execução Penal. Participam do programa o juiz Tiago Colnago Cabral, da Vara de Execuções Penais do governador Valadares, e o defensor público Herbert Soares Leite, coordenador local da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A LEP, como é conhecida, foi sancionada em 11 de julho de 1984. Doutor Tiago, qual o balanço destes 30 anos? O balanço não é positivo, infelizmente. O propósito da Lei de Execução Penal é muito louvável no sentido de ressocialização, todavia se identificou que durante esses 30 anos não foram implementadas medidas que possibilitassem o adequado cumprimento da Lei de Execução Penal, de modo que o processo de ressocialização acabou ficando prejudicado. E o senhor, doutor Herbert, qual o balanço dos 30 anos? Na verdade, a Lei 7.210 de 84, ela peca pela falta de efetividade. É uma lei realmente muito boa, talvez uma das mais avançadas do mundo, mas que não foi implementada. Qual seria a importância da LEP na história do direito penal do país? Quais foram as suas maiores conquistas, doutor Tiago? Uma conquista muito importante da Lei de Execução Penal no país foi implementar o sistema progressivo de cumprimento de pena, possibilitando que aquele que está preso fosse gradativamente recolocado em liberdade, a fim de que fosse testado o processo ressocializatório. Doutor Herbert, quais são os principais entraves para a eficácia plena da lei? No caso da lei de 84, o principal problema, a principal questão dela que impediu a aplicação foram os próprios operadores do direito e também o Poder Executivo, que não fez por onde implementar efetivamente a Lei de Execução Penal. O senhor concorda com o doutor Herbert, doutor Tiago? Eu, respeitosamente, não vejo muita influência dos operadores do direito nesse aspecto. Eu vejo, sim, uma falta de estrutura de determinadas instituições mesmo, que acaba repercutindo numa deficiente aplicação da lei. Como, por exemplo, o fato de que é reconhecido e proclamado o grande número de comarcas que não dispõem de um defensor público. Isso acaba gerando um efeito na aplicação da lei prejudicial, sem dúvida. Mas não vejo tanta influência genérica de operadores na falta de efetividade da lei. Quando o senhor diz a responsabilidade dos operadores, o senhor está querendo dizer o quê, doutor Herbert, para a ineficácia da lei? Na verdade, eu, com todo respeito, discordo também do doutor Tiago. Claro que a ausência de defensores públicos na maioria das comarcas do Estado e do próprio país é o principal ponto da ineficácia da lei. No entanto, a própria atuação prática, tanto do Poder Judiciário, do Ministério Público e também do Poder Executivo, e não efetivar os comandos, principalmente em relação à assistência ao preso, é o principal entrave. Quando eu falo acerca da ineficiência, é que os próprios operadores do direito, tanto o juiz de direito e o Ministério Público, não cumprem realmente a lei como deveria ser cumprida. Gostaria de fazer a tréplica, doutor Tiago? Eu confesso que não vejo muita coisa que juízes e promotores possam fazer, por exemplo, no que diz respeito à assistência. Os meios são todos do Poder Executivo. Assistência à saúde, assistência social ao preso são todas prestadas pelo Poder Executivo. O que dispõe o juiz e o promotor de meios para implementar isso? Faço referência, por exemplo, aos relatórios de inspeção que o juiz tem que fazer quando inspeciona o estabelecimento prisional. Ele faz o registro lá das irregularidades que constatou. E o relatório pede providências que foram adotadas. Em regra, as providências dependem de investimento. E os investimentos o juiz não tem como fazer. Pois não, doutor. A questão do atraso dos benefícios aos sentenciados, possivelmente dos 500 mil presos que hoje nós temos no país, ou no estado de Minas, que é em torno de 50 mil, a grande maioria, ou talvez metade, estão com benefícios atrasados. Nesse aspecto, todos temos que concordar. Atraso na concessão de benefício é inadmissível.
em qualquer circunstância. O atraso que seja de um dia se reveste de ilegalidade. Eu não tenho possibilidade de quantificar situações de atraso, como o doutor está fazendo. Mas o senhor reconhece os atrasos? Em determinadas situações, sim. Tanto que o CNJ estabeleceu e faz mutirões carcerários pelo país inteiro. Mas o atraso são às vezes não são atrasos de um dia, são atrasos de anos. Não, eu vou mais longe. A comarca de Governador Valadares ficou notabilizada ao receber o Prêmio Inovar em 2013 por implementar a prática que colocou os benefícios em dia. E foram constatados atrasos em benefícios de anos. Vamos aproveitar para ouvir agora a opinião da defensora pública Silvana Lobo, daqui de Belo Horizonte, professora universitária, sobre a Lei de Execução Penal. Em 1984, fantasticamente, nós tivemos um sistema progressivo de cumprimento de pena. O que é isso? Se nós temos que fazer com que aquele cidadão que delinque retorne à sociedade, o que é importante que seja feito? Que a gente vá incutindo nele os melhores espécies de sentimentos. Então, baseado na laborterapia, trabalho, né, moral, relacionamento com a família, sentimentos bons, que com o passar do tempo ele pudesse ir progredindo de regime, ou seja, treinando para ser solto. Mas os estabelecimentos que foram previstos em 1984, a penitenciária, para o regime fechado, colônia agrícola, industrial, similares para o regime semiaberto, casas de albergado para o regime aberto, até hoje eles não existem. Então, na verdade, a Lei de Execução Penal nunca chegou a ser executada em sua plenitude. Doutor Tiago, comentário do senhor sobre a fala da defensora. A colocação da defensora é perfeita. Casas de albergados praticamente não existem no país, tanto que o regime aberto é cumprido integralmente em casa. E o anteprojeto de lei de execução penal em trâmite no Senado oficializa a inexistência de regime aberto e estabelece que o regime aberto vai ser de natureza domiciliar. Eu só queria fazer uma colocação adicional quanto à questão dos atrasos. Eles são efetivamente constatados, isso é inegável, tanto que o CNJ faz mutirões carcerários, mas deve ser lembrado que é pouco crível que juízes e promotores ou qualquer outra autoridade pública mantenham preso em atraso, ou seja, por mais tempo do que deve no estabelecimento prisional, pura e simplesmente por vontade. O que há, sim, é um número imenso de feitos, um número imenso de processos e de presos, e que muitas vezes as estruturas do próprio Judiciário e do Ministério Público não permitem que a apreciação ocorra a tempo e modo. Doutor Herbert, o comentário do senhor sobre a fala da Silvana. Doutora Silvana. De forma sempre brilhante, foi o comentário da doutora Silvana Lobo. Realmente, o que a lei de 7.210 de 84 ela não foi implementada. Nós estamos criando uma nova lei agora, uma lei, como eu disse, extremamente avançada, mas será que ela será implementada? Será que ela vai ser efetivada pelo Poder Executivo? Essa é a questão que nós temos que colocar. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida. O Via Justiça de hoje sobre os 30 anos da Lei de Execução Penal Brasileira. Participando do programa, o juiz Tiago Colnago Cabral, da Vara de Execuções Penais do Governador Valadares, e o defensor público Herbert Soares Leite, coordenador local da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves. Vamos abrir este bloco com mais uma opinião da defensora pública Silvana Lobo, professora em Belo Horizonte, sobre a iminente mudança da LEP. Se nós não cumprirmos o que a lei determinou há 30 anos atrás, nós vamos ter uma situação muito mais caótica que é o que se encontra hoje. E aí começam as ideias. Precisamos fazer o quê para acabar com a violência? Mudar a lei de execução, porque ela é muito benéfica, né? A lei não deixa ninguém na rua. Mudar a lei não adianta. Então não é uma alteração legal que vai resolver o problema da violência. Nós precisamos efetivamente construir os estabelecimentos para termos condições de que essas pessoas que entram dentro do sistema penitenciário retornem não para uma reincidência, mas retornem para a vida em sociedade coletiva, sem agredir a sociedade, retornando a delinquir. Doutor Tiago, a LEP precisa ou não ser modificada?
Há muito pouco que a nova lei de execução penal possa fazer para contribuir para a melhoria do sistema. O que carece efetivamente são investimentos que possibilitem o implemento total da lei já em vigor. Portanto, não há muito o que a LEP possa contribuir para a melhoria do sistema sendo reformada. O que o senhor acha disso, doutor Herbert? É perfeita a colocação do doutor Tiago. Na verdade, a alteração legislativa não cria estabelecimentos criminais adequados, não interfere na mentalidade do preso ou do criminoso, não ressocializa ninguém. Ou seja, a alteração legislativa não é o ponto central para melhorar o sistema penitenciário. Então seria o quê? Uma atuação administrativa? Seria isso? Exatamente. Por exemplo, segundo o relatório do Infopen consolidado de 2009, o número excedente de presos no sistema era de 102 mil, considerando que há grande número dos presos que ainda estão recolhidos em cadeias públicas, que ainda estão recolhidos em estabelecimentos inadequados. Isso significa que essas pessoas estão completamente alijadas do processo ressocializatório. E aquelas que conseguem chegar a uma penitenciária, muitas vezes não conseguem ter as oportunidades de trabalho e estudo que a lei assegura. Então o processo ressocializatório delas é deficiente. Em que nós poderíamos contribuir com isso modificando a lei? Nada ou muito pouco. Se não houver vontade política administrativa, o senhor acha então que não vai resolver nada? Muito pouco. Então vai ficar uma letra morta no papel, doutor Herbert? Seria isso? O receio é esse? Ora, o meu receio é esse, tem grande chance disso acontecer. Na verdade, nem a lei de 84 foi implementada. Imagina essa nova lei de execução penal agora, essa alteração, que na verdade criou uma nova lei de execução penal, dificilmente será implementada sem vontade política. Há uma questão adicional que a nova lei de execução penal, ela, em alguns aspectos, pode sim incorrer em letra morta, como no capítulo em que ela prevê direitos da mulher grávida recolhida ao sistema prisional. Mas ela estabelece muitas ferramentas de muita repercussão social no que diz respeito à antecipação de benefício. A lei de execução penal que está em trâmite no Senado prevê expressamente que, a partir do momento que um estabelecimento prisional atingir sua cota limite, e nós tínhamos em 2009, vou me referir ao dado novamente, 102 mil presos em excesso, o juiz de execução penal terá que antecipar benefícios. Entrando em vigor a nova lei de execução penal, ainda segundo o padrão de 2009, os juízes de execução penal teriam que soltar 102 mil presos no país inteiro. Quando o senhor fala da mulher grávida, né? Exatamente. Isso poderia significar letra morta na lei? Como assim? Como é que Porque a lei prevê vários direitos cuja implementação depende basicamente de investimento financeiro. Por exemplo, se assegura a permanência da mulher grávida e depois da mulher mãe com filho por um período maior, se assegura área de convivência entre mãe e filho em melhores condições do que a atual. Mas isso tudo depende de implementação de meios que permitam que o juiz assegure isso. Doutor Herbert, e por que a LEP atual não conseguiu a humanização da sanção, não conseguiu garantir os direitos fundamentais do condenado? É o mesmo ponto sempre. Ela não conseguiu garantir a humanização justamente porque ela não é cumprida. Esse é o ponto central. A LEP de 84 ela não foi cumprida. Não se criou os estabelecimentos previstos em lei em relação, por exemplo, ao trabalho penitenciário. Não foi fornecido, ou de maneira muito aquém do previsto, foi fornecido trabalho ao preso. Nessa nova lei de execução penal, agora é previsto também o trabalho, tanto para o sentenciado em regime fechado, como ao sentenciado em regime semiaberto, com o salário mínimo previsto na Constituição. Agora, quem vai fornecer esse pagamento? Quem vai contratar o sentenciado? São perguntas que não são respondidas. Com relação a isso que o doutor Herbert falou, é uma curiosidade. Realmente, no regime fechado, trabalho externo, né? Que está sendo autorizado. Como é que o senhor vê isso? A questão do trabalho externo ficou muito em voga ultimamente por conta de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, e a lei de execução penal em trâmite no Senado não altera o tratamento da matéria da lei atual. Ela prevê a possibilidade de trabalho externo no regime fechado, desde que seja em obra ou serviço público, e prevê a possibilidade de trabalho externo no regime semiaberto, aí já sem fiscalização, já sem vinculação, melhor dizendo,
com fiscalização apenas. E como que o senhor vê essa questão do trabalho para o regime fechado, a permissão para o trabalho externo? Ora, Seria desvirtuação do regime fechado? Não, eu entendo que não. Na verdade, como se diz, o trabalho dignifica o homem. E nesse ponto central, o que nós temos hoje em dia é que o sentenciado ele fica ocioso a maior parte do tempo dentro da penitenciária. E nós temos que buscar uma forma de reintegração social, de ressocialização, reeducação do preso. O trabalho, mesmo no regime fechado, é uma hipótese. Mas agora, como eu sempre volto à questão, será que vai ser cumprido? O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje e os 30 anos da Lei de Execução Penal Brasileira. Participam do programa o juiz Tiago Colnago Cabral, da Vara de Execuções Penais do Governador Valadares, e o defensor público Herbert Soares Leite, coordenador local da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves. Por que a LEP precisa ser modificada, então, se ela, em tese, seria uma lei boa? Começa com o senhor, doutor Herbert. Na verdade, a LEP não precisaria ser modificada, ela não precisa ser modificada, ela precisa ser implementada. Essa nova LEP é uma das leis mais avançadas do mundo, da mesma forma que é o Estatuto da Criança e Adolescente e a nossa própria Constituição. Mas o que adianta termos uma lei avançada, moderna, se ela não vai ser cumprida, ou se ela pode não ser cumprida? Qual que é a visão do senhor? Por que a LEP atual precisa ser modificada? Ela pode ser modificada como qualquer diploma legislativo para que tenha melhorias. E ela tem algumas melhorias no anteprojeto. Por exemplo, a previsão das centrais municipais de fiscalização de penas restritivas de direito é um avanço. Por exemplo, a previsão das centrais de alvarás é um avanço, porque são grandes os números de presos que recebem alvará e ficam presos por um defeito de comunicação no sistema. Isso é importante. É importante a alteração no que diz respeito a tornar a concessão de benefício automática, ou seja, implementado o requisito objetivo, cumprido o prazo mínimo e tendo o preso bom comportamento, o próprio diretor da unidade vai colocá-lo no regime adequado, vai conceder o benefício automaticamente e só comunicar ao juiz da execução. Esses são benefícios, sem dúvida. Todavia, o mais importante é que essas são questões acessórias frente a um problema muito maior que tangencia exclusivamente a investimento e a implementação de medidas. O projeto da nova LEP, doutor Herbert, ele acaba com a Casa do Albergado e autoriza prisão em cadeia pública. Gostaria de análise do senhor sobre isso. Na verdade, a Casa de Albergado foi prevista na lei de 1984, 7.210. E essa lei, atualmente, ela extingue a Casa de Albergado. Mas é o velho ponto, o ponto central de toda a questão. Ela extingue o estabelecimento de regime aberto, mas que é um estabelecimento que nunca foi construído. Na verdade, ela está extinguindo um estabelecimento que realmente não foi implementado. Por quê? Não existem praticamente casas de albergado no país. Então, na verdade, ela está adequando uma situação que já era feita na prática, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e a Defensoria Pública. Qual seria essa questão? O preso em regime que alcança benefícios para progredir para o regime aberto, ele ficaria em prisão domiciliar. Hoje na modificação, foi isso que foi feito. Extinguiram-se as chamadas casas de albergado e, atualmente, os sentenciosos ficariam em prisão domiciliar. E com relação à permissão da prisão em cadeia pública, como é que o senhor vê isso, doutor? Eu vejo isso com muita preocupação, porque a realidade do sistema prisional identifica que aquele que está recolhido em cadeia pública é o preso com menor condições de trabalho, com menor oportunidade de participar de qualquer processo, seja de instrução, seja de trabalho, que lhe permita ressocializar. De modo que prever, ainda que excepcionalmente, o cumprimento de pena até 8 anos em cadeia pública, e a realidade indica que a exceção prevista em lei vai se tornar uma regra frente à situação do nosso sistema prisional, significa impossibilitar que esse
sentenciado tenha condições mínimas de ressocialização. A nova LEP propõe também a extinção dos centros de observação e dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Isso é bom, doutor Herbert? Esse é um ponto central e realmente é um ponto muito bom. Na verdade, a LEP está adequando a lei que trata de saúde mental, ao sistema de saúde mental brasileiro, que identifica de maneira correta a extinção dos hospitais de custódia, que seriam, por exemplo, os manicômios judiciais. Dentro da luta antimanicomial, seria isso? Exatamente, dentro da luta antimanicomial. Mas isso é bom em termos daquele que cometeu o ilícito? Na verdade, a luta da questão antimanicomial no Brasil é justamente para extinguir essas casas onde essas pessoas doentes mentais não tinham um tratamento adequado e eram praticamente alijadas do convívio social dentro desses hospitais. Mas atualmente esses hospitais não funcionam direito, doutor Tiago? Como é que o senhor vê essa questão de extinção desses centros? Na verdade, eu tenho muitas preocupações em relação a isso. O problema dos hospitais de custódia é um problema de vagas. Eles funcionam muito bem com as vagas que têm. A questão é que nós temos um grande número de pessoas cumprindo uma medida de segurança, ou seja, cumprindo uma internação decorrente de um distúrbio psiquiátrico que ela tem e que ela não consegue ser colocada no hospital de custódia por falta de vaga. Essa é uma questão. O encerramento do centro de observação tem um reflexo muito perigoso no meu modo de entender, é que ela não prevê meios pelos quais se possa aferir umas condições de psicopatia, por exemplo. O preso que incorre em problemas psiquiátricos, esse sim, é submetido à medida de segurança. Agora, o psicopata, não, ele é submetido à pena. E o encerramento do centro de observação significa que juízes não terão elementos para quantificar o risco que a psicopatia coloca à comunidade no caso de uma soltura. Várias entidades enviaram sugestões para a comissão de juristas do anteprojeto da nova LEP. Quais são as sugestões de Minas, doutor Tiago? No que diz respeito a Minas Gerais, a Associação de Magistrados constituiu, por ato do seu presidente, uma comissão de juízes que atuam exclusivamente em execução penal e que atuam em execução penal há algum tempo, para que possa apresentar considerações sobre o anteprojeto. Essa comissão já tem apresentado e publicado várias manifestações sobre esse anteprojeto, saudando avanços, iniciativas louváveis, mas apontando impropriedades no ver da comissão. E a Defensoria Pública? Foi bem contemplada com a nova LEP, o senhor acha? Foi, realmente foi. A Defensoria Pública agora com a nova LEP, ela deve atuar tanto na defesa do sentenciado em grau administrativo quanto judicial, para garantir tanto contraditório quanto ampla defesa àquele cidadão. E também na assistência ao egresso, que seria o ponto central, na minha opinião, para conseguir uma maior ressocialização do sentenciado. Mas isso já não acontece? Na verdade, deveria acontecer. O problema é que a Defensoria Pública ela não está presente em todas as comarcas. Justamente por isso, não tem como fornecer essa defesa efetiva ao cidadão condenado. Rapidamente, considerações finais do senhor, doutor Tiago. Me parece que a lei de execução penal e a reforma que lhe é proposta é louvável. Em alguns pontos ela é bem progressista. Todavia, tem que se ver que não será alterando lei que se conseguirá melhorar o processo de ressocialização no Brasil, que é muito deficitário. Doutor Herbert, considerações finais. Da mesma forma como afirmou o doutor Tiago, não é alterando a norma jurídica que nós criamos estabelecimentos criminais, que nós criamos uma maior possibilidade de ressocialização do sentenciado. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Vitória, no Espírito Santo, vai sediar a Conferência Nacional sobre os 30 anos da Lei de Execução Penal nos dias 24 e 25 de julho. A reforma da LEP será o principal assunto em debate. A OAB Nacional é quem organiza a conferência. O Via Justiça de hoje termina aqui. Dúvidas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.